Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Caralho, hein? Pô. Esse bigodinho ficou legal, né? O bigodinho ficou bonito. Bom, primeiro agradecer o convite do Lucas e todo o pessoal que está organizando. Mais perto ou mais longe? Não estou acostumado. Sim, tá ótimo. Áudio tá bom? Tá. Cara, impressionante. Há um ano e pouco atrás eu estava começando a estudar Bitcoin. Então, primeiro, abraço a todos os plebes. Tipo, corram atrás, estudem que nós plebes podemos chegar lá. E aí, quando o Lucas me convidou para mediar esse painel, ele falou, cara, pensa em alguma coisa que você acha que faz sentido, alguma coisa relacionada ao tema mineração de Bitcoin. Conversa com os painelistas e desenvolvam um tema que vocês acham que faz sentido. Pensando no ecossistema atual e a quantidade de FUDs que a gente enfrenta por conta da questão energética, eu pensei, e a pauta que a gente definiu em conjunto é falar sobre energia ociosa, que é um recurso precioso e que hoje a gente, enquanto sociedade, desperdiça. Então, primeiramente eu vou passar a palavra para os painelistas, para eles se apresentarem, contar um pouco quem eles são, que empresa eles trabalham e como eles chegaram até aqui. Então, primeiro, Nico, se apresenta. Oi, bom dia a todos. Eu sou o Nico. Os aviso que não falo muito português, mas vou tratar o melhor que eu posso. O que eu não puder falar em português, vou usar portunhol. Pouco sobre como cheguei aqui. Trabalho na mineração da Bitcoin desde 2017, começando como redator técnico para os pools de mineração. Pool, para quem não sabe, é uma empresa de serviços que coordena as computações entre mineradores independentes e distribui os lucros. Começando em btc.com, escrevi documentações para uma carteira digital, para o explorador de blocos e para seu pool. Me dedico a pesquisar e difundir o desenvolvimento do protocolo de Bitcoin para Lightning Network e para mineração. Escrevi sobre o halving de 2020, usando os dados do pooling para monitorar as mudanças no hash rate e os ajustes das dificuldades à medida que a rede de mineração se reafirmava. Posteriormente, trabalhei com pooling para chegar a um consenso entre os pools para mineração ou de mineração para ativar Speedy Trial do Taproot, o soft fork. Em 2021, deixei pooling para fundar minha própria operação de mineração, mantendo-me próximo à engenharia de protocolos Bitcoin e Lightning Network. Recentemente comecei a trabalhar para Wrigley, que está construindo uma plataforma P2P para comprar e vender acordos de hash rate diretamente entre compradores e mineradores. Acho que está funcionando, Ray. Está funcionando, né? Tudo bom, pessoal? Eu sou o Ray Nasser. Desculpa aí, queria antes agradecer o Lucas aí e o pessoal da organização por organizar um puto evento, Bitcoiner, de verdade, muita gente legal aqui e vamos falar do assunto que realmente interessa, né? Chega de besteira, gente. Então, eu sou o Ray Nasser, eu venho do mercado financeiro, tenho 25 anos de experiência do mercado financeiro, tá? Estruturador de produtos e trader de derivativos, até que conheci o Bitcoin através da mineração em 2015. Tá? Eu fazia gestão de fundo antes. E em 2015 me foi apresentado mineração de Bitcoin, na hora eu não dei muita bola, né? Fiz um investimento na empresa de um amigo e vi que realmente tinha uma geração de valor sensacional, uma geração de valor incrível, né? Eu basicamente ganhava uma renda mensal, né? Na época era de 4 a 7, 8% ao mês em Bitcoins.
E esses bitcoins eu conseguia converter em dólar ou qualquer outra moeda que eu quisesse. Eu era basicamente agnóstico sobre o ativo desde que tinha uma criação de valor, né? Comecei a aprender mais de Bitcoin por causa disso, né? Fiz um due diligence que eu falei, isso aqui é bom demais para ser verdade, então tem alguma coisa de errado. Ou é uma nova revolução que o mercado ainda não conhece, é um produto financeiro muito bom. Comecei a estudar, viajei aí mundo afora para ver operações e depois me apaixonei, né? Acho que não tem volta, né? Vocês que sabem aí, os mineradores. E sou minerador até hoje, né? Pela Arthur Mining, né? Já ajudei a montar operações em vários continentes do mundo e vários países, né? Hoje em dia eu ajudo a fazer a gestão de uma empresa de quase 40 pessoas com projetos de mineração em vários lugares diferentes e vários produtos diferentes também. Bom, valeu, Ray. O cara que me introduziu, um dos caras que me introduziu no Bitcoin em 2016. Eu comecei, também como ele, sou Felipe Zulino, trabalhei com os inimigos por uns 15 anos, não tinha muita alternativa na época que eu estava no mercado financeiro, passei pelo Itaú, trainee, depois fui diretor da Allianz, e o último lugar onde eu passei, no lugar que eu achava que era algum tipo de ruptura ou disrupção, que seriam as fintechs, né? Para mim não passou não era mais do que o mesmo, que era Acreditas, onde eu era sócio, eu passei lá quase 5 anos, e nesse momento eu conheci o BTC, e o Ray foi um dos caras que me ajudou a entrar nesse mundo. Me apaixonei pela mineração mais ou menos nessa época. Eu não sou desenvolvedor, sou desenvolvedor de negócios, sempre fui um cara de finanças. Fiz vários negócios aí na América Latina, alguns nos Estados Unidos, e não tinha muita alternativa do que fazer. E aí a mineração se mostrava algo que um cara que é um cara de negócio pode fazer sem ser um desenvolvedor, né? Então você não dá para fazer uma carteira, não dá para fazer uma corretora. E eu felizmente consegui entender o Bitcoin muito cedo de uma maneira de que o Bitcoin é só ele, né? Então nunca fui muito atraído pelo altcoins ou por outros protocolos, acho que mais por um feeling de que as outras coisas eu não deveria estudar, e desde faz quase 6 anos que eu desci no rabbit hole do Bitcoin. Fundei, junto com o Paul Klein, que é meu sócio, a Infinita. A Infinita está no Paraguai, a gente tem 3 operações de mining lá. Ainda não são tão grandes, a gente administrou sempre por 4 anos operações privadas, com pouquíssimos clientes. O Ray foi durante alguns anos, dava um orgulho e muito aprendizado para nós no dia a dia de como fazer a gestão da empresa. Ano passado a gente abriu para alguns investidores numa associação com o Family Office e também fazendo serviços de hosting, né? Então a gente tem clientes estratégicos chineses, holandeses, alemães, que entendem que a diversificação geográfica do Bitcoin para a mineração é importante, e a gente está tentando fazer com que o ambiente paraguaio melhore, regulamente e aumente toda a amigabilidade a essa indústria nova que sofre, às vezes, muito preconceito. Mas aqui num país como o Paraguai, que eu chamo de Arábia Saudita da energia, que não pode transportar energia para lugar nenhum, somente vender para o Brasil a preço subsidiado, o Bitcoin é a única solução. Então, é nessa luta que a gente está. Bom, prazer pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou o Rudá Pellini, como foi falado aí, sou sócio do Ray. Trabalho junto com o Neta também. Tem mais algumas cabecinhas aí que trabalham com a gente. A gente é da Arthur Mining. Eu conheci o Bitcoin no final de 2015. Em 2016, na época eu era militar. Em 2016 eu acabei dando um all-in, entrei no rabbit hole. E desde então falo sobre esse tema. E em 2020 eu publiquei um livro, uma semana antes de fechar tudo da pandemia, chamado O Futuro do Dinheiro. Hoje a gente está com 35 mil cópias vendidas, então hoje é o livro mais vendido sobre esse tema, não é um livro específico só de Bitcoin, é um livro que a ideia era ser um livro comercial que pudesse pelo menos dar uma pinceladinha introdutória para as pessoas terem um pouquinho mais de contato e acho que quebrar esses mitos, né? Acho que a ideia de hoje é a gente falar muito sobre os mitos da mineração. E a ideia do livro foi falar sobre esses mitos do Bitcoin. Você tinha muito preconceito, a gente ia fazer uma reunião, e você passou por isso com certeza, com um family office, com um banco de investimento, um fundo. Bitcoin, não, esse negócio aí é de pirâmide, isso é golpe, é coisa de traficante, é coisa para lavar dinheiro. Então tinha muito preconceito, esse preconceito, graças a Deus, de 2020 para cá diminuiu substancialmente.
mas ainda tinham muitos preconceitos. Eu sentia que faltava um livro para fazer dar essa introduzida, e acabou dando certo. E estamos aí na Arthur com uma operação nos Estados Unidos e o time de tecnologia no Brasil. E, de repente, aí começando a minerar no Brasil muito em breve. Boa. Eu sempre falo que a mineração pode ser compreendida por uma equação simples que é energia mais poder computacional igual a Bitcoin. Então, para começar a falar sobre essa equação, vamos pensar qual é essa energia que os mineradores de Bitcoin buscam. Ou seja, tem uma grande incompreensão do pessoal que não conhece o nosso ecossistema, que acha que a gente vai concorrer com a rede elétrica de São Paulo, do Rio de Janeiro, de alguma cidade. E a gente conhece que o termo em inglês que todo mundo usa é o Stranded Energy. E aqui no Brasil, desde que eu comecei a pesquisar, eu não encontrei muito um termo análogo, e eu venho usando energia ociosa. E aí eu queria pedir para quem de vocês quiser explicar o que é essa energia ociosa? Qual é a diferença dela para a energia normal da rede? Posso pegar essa? Ou pelo menos começar? O exemplo que o Zulino falou do Paraguai, né? Você tem energia, você tem 3 etapas. A primeira etapa é de geração, então você tem Itaipu, no caso do Paraguai, que gera muita energia. A segunda etapa é a etapa de transmissão. Você precisa pegar essa energia gerada em grande quantidade e levar para um centro de distribuição. Então você tem a primeira etapa de transmissão, que são aqueles grandes cabos que passam quando a gente está na estrada, vê? E a terceira etapa é a distribuição, que é das grandes subestações para as casas das pessoas e para as indústrias. Você tem um grande problema, que isso no mundo é assim, mas no Brasil especificamente também é muito assim, no caso do Paraguai também. O investimento em transmissão é um investimento público, ou público-privado, mas a responsabilidade é pública. Quem faz as empresas privadas que trabalham em energia, elas geralmente estão ou na geração ou na distribuição. Elas nunca estão na transmissão, majoritariamente. E aí você não tem como você ter uma usina de Itaipu aqui em São Paulo. Um exemplo claro. Não tem como você ter um grande parque solar no meio da cidade de São Paulo. E você tem um grande consumo de energia em São Paulo. E aí você precisa fazer com que essa energia chegue do ponto A ao ponto B. Então, a energia no Brasil, a gente tem uma grande ilha, que é na região norte-nordeste, onde tem o máximo de geração, e o consumo está na região sul-sudeste. Você precisa fazer com que essa energia chegue. Como o investimento público demora, não é eficiente, a gente conhece, né, todos os problemas, acaba que você tem muito investimento feito em geração de energia, que é o jeito mais fácil de você entrar. Então agora cresceu muito investimento em geração distribuída, em planta solar, né, tem muito investimento solar sendo feito. Até Itaipu também tem muita geração, um excedente de geração. E aí você não consegue ter o consumo e essa energia, você não tem bateria. Então essa energia que ela é gerada e ela não é distribuída, ela não é consumida, ela é perdida, ela volta para o meio ambiente. E aí basicamente os mineradores eles estão, para ser competitivo, você não pode competir com a indústria, não faz sentido você estar competindo aqui com uma grande indústria no meio de São Paulo ou com as casas em São Paulo que vão pagar mais pela energia. Então faz sentido você estar muito próximo da geração onde você tem excedente. Por isso que o Paraguai cresceu tanto do ponto de vista de mineração, por isso que os Estados Unidos têm crescido tanto, também tem esse problema. Por isso que o Nordeste do Brasil é um lugar potencial para ter essa atividade também, porque tem esse grande problema de energia ociosa, que nada mais é do que você não conseguir consumir toda, né, dar destino, a geração não dá destino a toda a energia que é gerada. Então você paga muito barato, ou mais barato, nessa energia ociosa, que é o que faz sentido para o minerador. O minerador é um business de eficiência, e o principal custo, como você falou, é energia. Então você precisa estar onde a energia é barata, e para a energia ser barata ela não pode ter competição. Então você acaba sendo o único comprador, o último recurso dessas operações de energia, de geração de energia. O Brasil perde meio Itaipu por ano em desperdício de energia. O Paraguai perde 45% de tudo aquilo que é gerado e daquilo que ele consome. Então, as redes, de fato, por ser uma gestão estatal de distribuição, faz com que a ineficiência seja enorme, né? E os investimentos também são grandes. Geralmente, a relação entre a distribuidora estatal e, principalmente, até mineradores, não é das mais amigáveis, porque muitos deles acabam achando que devem formular a política pública. Então, eles acabam até tentando legislar, que é mais ou menos o que está passando no Paraguai agora, que a gente faz um esforço muito grande de mostrar o tamanho da oportunidade que existe para o país, parar de ser escravizado, entre aspas, vendendo energia subsidiada para o Brasil, principalmente depois quando acabar o subsídio do pagamento da Itaipu, que foi um empréstimo sublocado, né, que a gente fez para eles, até injustamente. Então,
tentar convencê-los para, ao invés de vender 85% daquilo que eles têm direito, vender 70%, ter um excedente de 15% a mais e fomentar realmente aí um espaço de mineração que seja realmente profissional e larga escala, né? O número, você falou, o Brasil hoje, vocês terem uma ideia, em torno de 19% da energia do grid brasileiro é desperdiçada. Está em torno de 12 bilhões de dólares ano de energia que é gerada e tem perda. Seja perda na transmissão e distribuição, porque a energia se dissipa ao longo da linha de transmissão, ou seja, a perda de não conseguir distribuir no grid. Então, tem vários outros pequenos problemas na energia. Estamos falando de 12 bi dólares ano, 60 bilhões de reais, que não vai no bolso de quem investiu, impacta na taxa de retorno de quem investiu na geração. Né? Então, isso tudo entra na conta e acaba que muitos projetos de energia deixam de ter investimento porque a conta no final não fecha justamente por causa disso. Então, a ideia é que a mineração pode justamente auxiliar para acelerar esse processo de transição para renováveis. Quando você possibilita que o cara tenha um retorno mais rápido, ele vai fazer mais investimentos, você tem um incentivo extra para quem está fazendo investimento em infraestrutura de energia. Olha, com certeza, e isso está mostrando que Bitcoin é uma solução para o grid energético, não é um problema, né? Com certeza você vai perguntar, vou deixar você entrar nisso aí mais tarde, mas a gente estima, que nem o Rudá falou, 56 bilhões de reais é dessa energia desperdiçada, aqui no Brasil só. Com a mineração de Bitcoin, não existe mais no mundo, ou não deve existir mais no mundo, qualquer energia que seja desperdiçada. Né? Você tem uma CGH, uma PCH, qualquer um que gera energia, hoje em dia, consegue minerar Bitcoin no local para você ter uma renda. Você não precisa mandar a gente embora, você não precisa fechar usinas, isso acabou. Então, ele é uma solução para a grid energética global. E aonde pudermos destravar energias, destravar potencial energético, é onde a gente está realmente destravando o potencial humano. Estamos destravando o desenvolvimento da nossa raça através de energia que ninguém usa, através de mineração de Bitcoin. É uma grande solução e eu vou falar, a gente vê isso dia a dia, o mundo está começando a perceber isso. As empresas, as estatais, os governos estão no comecinho de perceber que Bitcoin realmente é uma solução e não um problema para o grid energético. Sí, no sé si por ahí estoy repitiendo, pero nosotros vemos, creo que cuando trabajamos con energía ociosa o energía ociosa, el mercado local debería ser el primer comprador de electricidad allí. Mas, ¿qué pasa cuando el mercado ya no llega a comprar todo eso? Bueno, necesitamos un comprador de última instancia, ¿no? Si el mercado debería ser el primer comprador, ¿quién es el segundo comprador? Y ahí es donde creo que estamos diciendo que justamente Bitcoin nos permite ser um comprador de última instância. Uma coisa que eu demorei para enxergar, mas que hoje em dia eu enxergo com muita clareza, é que a mineração de Bitcoin, beleza, ela está fazendo parte desse ecossistema Bitcoin, mas ele faz muito mais parte do setor de energia na parte de exploração. Então, assim, a mineração de Bitcoin é a parte exploratória de novas fontes de energia. A gente sempre vai estar buscando, que nem eles falaram, a fonte mais barata possível de energia. Por quê? Porque se tem essa equação de que energia mais poder de processamento igual a Bitcoin, quanto menor for o valor da energia, mais barato você minera o Bitcoin. E vamos falar que o Bitcoin hoje está 20 mil dólares. Se você minerar um Bitcoin por 5 mil dólares, você conseguiu colocar 15 mil dólares de lucro a cada Bitcoin minerado. Então, o valor que você paga na sua energia conta muito para a economicidade da sua mineração, da sua operação como um todo. Mas isso é uma parte da equação. A outra parte da equação é justamente o poder computacional, que também é um outro grande foco de ataque, que é o Bitcoin gasta muita energia, a prova de trabalho gasta muita energia. Então agora eu queria levantar essa bola.
qual é a diferença entre gastar e utilizar energia? Eu acho que assim, tem até um dado que é interessante, só os televisores, eletrodomésticos em geral, não só televisão. Sabe quando você desliga a TV e fica aquela luzinha vermelha em stand-by? Todo mundo em casa, alguém aqui, por favor, não consigo ver direito. Quando termina de ver TV, tira da tomada? Alguém por acaso faz isso? Tipo, não, terminei de ver televisão, alguém tira da tomada. Todo dia de noite você tira da tomada quando vê TV. É uma pessoa. Geralmente a gente só desliga no controle e deixa a TV ligada, né? Os eletrodomésticos, só nos Estados Unidos, não estou falando nem de mundo, tá? Só nos Estados Unidos, eletrodomésticos em stand-by consomem anualmente 1,8 vezes a rede do Bitcoin. E você não vê nenhuma campanha difamando eletrodomésticos porque as pessoas não tiram da tomada. Você não vê nenhuma campanha no final do programa, você vai dormir, desligue seus aparelhos da tomada porque eles estão em stand-by e estão consumindo energia. E você literalmente, o stand-by é gastar energia. Você não tá ali não está sendo feita nenhuma atividade. Você não está mantendo uma rede segura, você não está exercendo nenhuma atividade além de deixar aquele equipamento pronto para ser ligado. E consumir 1,8 vezes a rede inteira do Bitcoin. Só nos Estados Unidos. Imagina no mundo isso. Então, assim, é muito uma questão de narrativa, o que a gente está vendo. A narrativa já foi, como eu comentei, de 2016, quando eu comecei a palestrar nisso, 2015 até 2020, era que Bitcoin era uma fraude, era pirâmide, era golpe, né? Os bancos fechavam contas de corretoras, fechavam contas de pessoas físicas. Então, você tinha uma guerra do sistema legado contra quem estava querendo fazer esse negócio. O sistema bancário legado. O sistema bancário, o sistema financeiro, já entendeu que não tinha mais como competir e acabou abraçando, né, esse negócio e já estão lançando fundos, lançando produtos, até permitindo que os usuários comprem cripto e Bitcoin, ou pelo menos o equivalente, né, sei lá, o fake Bitcoin lá, mas não pode sacar, mas enfim, estão permitindo o acesso no final do dia para o varejo nesses produtos. A indústria de energia ainda tem esse apelo, eu acho que não é nem só... Eu acho que a indústria de energia já sacou isso. Haja vista nos Estados Unidos que as maiores empresas de energia já estão fazendo essa atividade. E no óleo e gás também, a ExxonMobil já está fazendo, usando o gás ocioso, né, o flare gas, que é a operação que a gente tem nos Estados Unidos é de gás, também, para usar essa energia ociosa para essa atividade. Mas quando você pega, então, é uma questão de narrativa. De fato, o Kiko Caruno está aí? Está nos assistindo? Não. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele para o livro, ele falou que o Kiko é um dos maiores especialistas no protocolo do Bitcoin que eu conheço pessoalmente. Ele falou que não existe uma atividade no mundo que consome tanto processamento, que já empregou tanto processamento quanto a rede do Bitcoin. E isso é o que deixa ele seguro. Então, quando a gente pensa na discussão... Sem Googles. Sem Googles. É que mais até hoje, acho que uns 500, 600 Googles em tamanho de processamento. É como se cada uma pessoa do mundo, são 2.000 pessoas... 7 bilhões de pessoas tivessem 2.000 MacBooks Pro, 7 bilhões de pessoas vezes 2.000 MacBooks Pro cada uma, esse é o equivalente em processamento da rede do Bitcoin hoje. Então imagina cada um de vocês, mais todas as pessoas do mundo tivessem 2.000 MacBooks só fazendo isso, esse é o tamanho. Então é muito processamento, mas isso garante a rede ser segura e na minha opinião, contra, sei lá que o Ethereum vai ser o protocolo, será que o Proof of Stake vai ser o protocolo futuro, eu acho que o Bitcoin vai ser o protocolo o ledger global justamente por essa questão de segurança, de você não conseguir ter essa manipulação fácil ou esse incentivo econômico para manipulação. A briga é difícil para as pessoas entenderem o Bitcoin, né? Porque esse tipo de crítica é só de pessoa que não entendeu. Porque a partir do momento que ele entendeu, ele vai colocar a mineração do Bitcoin no mesmo nível de importância da luz da casa dele, da geladeira e do ar-condicionado. Essas coisas ele ia colocar primeiro antes de fazer a mineração. Depois vem o resto. Então, não tem nada mais importante para nós, acho que como humanos e como tentando fazer com que a democratização do dinheiro e da menos controle estatal, etc., aconteça do que a mineração. Sobre o uso de energia ociosa, eu falo para meus amigos industriais aqui no Brasil, né? Cara, qual a idade dos seus motores elétricos? Média 20 anos. O motor elétrico de 20 anos gasta o triplo de energia do que ele gastaria se ele fosse novo. Uma geladeira, né, de 5, 10 anos já consome o dobro, né? Imagina um motor da WEG de 500 kVA. É muita coisa. Então, para a maioria deles, acho que a primeira geração não entende, a segunda já está começando a entender que se ele trocar o motor, onde ele vai ter um ROI de 2 anos, o buffer de energia que ele vai ter ali, ele pode colocar 50 máquinas.
Ele não precisa montar o legal da mineração é que ela é democrática. Qualquer um pode minerar em casa, dependendo do tamanho do negócio, vai ter que fazer uma operação grande elétrica, mas qualquer um pode fazer. Uma siderúrgica pode fazer, uma fábrica de pão pode fazer, qualquer um pode fazer. Basta a gente realmente mudar a narrativa e as pessoas começarem a entender que a mineração de Bitcoin é a coisa mais importante que a gente tem que fazer, fora de acender a luz de casa. É ótimo, né? E por que funciona, né? Por que a gente fala em mineração de Bitcoin? Que também tem a ver entre usar e gastar energia, né? Você está transformando energia em dinheiro, basicamente. Você está transformando energia em valor. E por que só Bitcoin? Né? Por que Proof of Work? Por que só Bitcoin que o pessoal fala? Quantas pessoas aqui dos anos 80 viveram os anos 80? Né? Não sei quantos, deve ter alguns aqui. Tinha aquele filme Highlander. Só pode ter um. Só pode ter um. Então Highlander ia lá e matava os outros, só podia ter um. Um que pegava a força de todo mundo. Esse é o Bitcoin. Não existe. Não existe. E não morre nunca, né? Hã? E não morre nunca, né? Não morre nunca. Não dá para matar. Não existe um protocolo que vai te dar mais incentivo com a segurança do que o Bitcoin. Então o minerador... Por isso que a China ainda é o segundo maior lugar de mineração do mundo. E a mineração lá está proibida. E olha que quando o chinês proíbe, se te pegar, né, vai ficar feio para você. Né? Então, mesmo assim, é o segundo país no mundo. Por quê? Porque o minerador ele quer ganhar dinheiro. Tá? Ele quer sustentar a família dele. Ele quer criar valor para a família dele. Então ele vai lá, ele coloca para minerar, fala, vão minerar o quê agora? Vão minerar Bitcoin. Por quê? Porque X de dólares investidos minerando o Bitcoin vai te dar X de retorno. E o melhor relacionamento entre o investimento e o retorno é Bitcoin. Por isso que as outras moedas, os outros protocolos não são Proof of Work. E os que eram Proof of Work saíram de fininho e precisam dessas narrativas que a gente fala para justificar a saída deles. São maus perdedores, se vocês perguntarem para mim. Né? Então, você tem o Proof of Work, você tem os incentivos, né? Não vou nem ficar fazendo comparação entre Proof of Work e Proof of Stake, mas você vê. É tudo os incentivos e sobre a segurança. Eu só queria adicionar uma coisa que eu li no livro do Saifedean no outro dia, do Fiat Standard. Acho que é o melhor livro que eu já li na vida. Desde 1970, a gente não aumenta o consumo per capita de energia. Tá no mesmo nível de 1970. Ou seja, desde 1970, por coincidência, quando acabou o padrão ouro de fato, quando jogaram a pá de cal, a gente um pouco, a gente está travado. A gente está travado no uso de energia. Então, todo esse fã, todo esse medo é uma coisa que nos trava como raça humana de fato. A energia tem que ser abundante, tem que ser usada para todo mundo. A gente precisa voltar a crescer a produção de energia, a distribuição, para que, entre outras coisas, a gente possa minerar Bitcoin. O que as pessoas não percebem, no fundo, é que tudo é uma derivada da energia. Tipo, esse microfone que eu estou segurando, a luz, o painel, a cadeira que vocês estão sentando... No fundo, qualquer coisa que a humanidade já fez, nada mais é do que matéria-prima mais energia igual a produto. Você reduziu o acesso à energia igual à crise, igual à pobreza. Não existe pobreza monetária, existe pobreza energética. Uma sociedade sem acesso à energia se torna pobre. Você cortar o túnel de gás de um país para um continente, você deixa todo mundo no frio. Né? Vamos ver como é que vai ser esse inverno na Europa. Exatamente. Como o tempo está correndo, eu vou já passar para o próximo tema aqui, que senão dava para ficar horas com vocês. Vamos pegar exemplos práticos, então, dessa energia ociosa. Ou seja, como funciona a energia ociosa no ponto de vista da Arthur? Como funciona a energia ociosa no ponto de vista da Infinita? Como, para vocês, para a Wrigley, como vocês veem a questão da energia ociosa no marketplace de vocês? Acho que então, eu vou tentar ser mais breve. Então, a gente começou nos Estados Unidos em 2017, tentando entender cidades e regiões que tinham contratos de energia. Então, basicamente, contrato de compra grande. Tem um padrão de contrato que chama take or pay. Então, ou você consome ou você é obrigado a pagar. E a gente está procurando lugares que tinham esses contratos de longo prazo e não estavam consumindo toda a energia.
A gente colocou nossa primeira operação em Ohio, justamente com isso a gente encontrou uma cidade que tinha esse problema. Hoje a gente é o maior consumidor de energia da cidade que a gente está lá, a gente consome todo o excedente da cidade. Em 2020, a gente estava querendo olhar um segundo passo, onde também tinha energia ociosa, a gente deu de conta que a indústria de óleo e gás, né, tinha um grande problema. Todo mundo já deve ter visto aquela tocha queimando quando você vai para São Paulo, aqui para Cubatão, chama flare, né? A tocha basicamente é gás, é metano, e aquilo para a indústria de óleo e gás, isso é um subproduto que acaba não sendo viável você vender, então ele obrigatoriamente precisa queimar, porque é muito poluente, se largar direto no meio ambiente é 30, 40 vezes mais poluente o carbon footprint, e aí se ele queima é tipo 20 vezes mais poluente. Então é um grande problema para esse cara, é uma receita que ele poderia ter, ele não consegue ter, e ele é obrigado a queimar, porque esse gás, como ele não tem onde colocar, ele está ali sobrando e precisa queimar, senão pega fogo, explode a operação de petróleo. A gente começou em 2021, fez uma rodada de equity e instalou nossa primeira planta de óleo e gás na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E agora a gente está instalando a segunda planta de gás no Wyoming, nos Estados Unidos também, que é um lugar que tem muito gás ocioso, é um estado que mais tem gás, um dos estados que mais tem gás nos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente comprou um lixo. Na verdade, se fosse certo, a própria indústria de óleo e gás deveria nos pagar para consumir esse lixo, porque ele reduz em torno de 90% do carbono equivalente. Então, a gente tá, além de estar consumindo um lixo, está gerando uma nova fonte de receita para esse cara, a gente paga por isso. A gente ainda poderia gerar crédito de carbono, enfim, e reduzir a emissão de carbono, então a gente faz um bem para o meio ambiente. Isso desmonta toda a narrativa de que Bitcoin não é ESG, de que Bitcoin é um problema. A gente está diminuindo a emissão de gás carbônico de plantas de petróleo, de óleo e gás. A gente está gerando uma receita para esse cara e a gente está minerando Bitcoin a um preço de custo dentro, né, a um preço de custo bem mais barato, dentro do oil field, dentro da planta de petróleo. Então, isso que a gente vem desenvolvendo com a Arthur, a gente não está focado só em gás, tem algumas companhias que estão com esse foco, a gente entende que a nossa tese é otimização de infraestrutura crítica, óleo e gás é uma delas, mas renováveis a gente também consegue ajudar bastante nessa tese de estar dentro da planta de geração, consumindo o excedente. Então, basicamente, a tese é crescer focando em energia, não em mineração. Mineração é o meio que a gente vai chegar lá. Deixa eu só pegar o fio do que o Rudá falou. Na Arthur, a gente também está com projetos aqui no Brasil de começar a minerar Bitcoin a partir dos aterros sanitários. Então, aterros sanitários gera gás, gera biometano, né? Então, não só de aterro, também a gente já estudou todos os projetos que é de energia renovável, como biodigestoras, né, que pega, por exemplo, fezes de animais, fezes de porco e transforma em energia, os aterros, energia eólica, energia fotovoltaica. Tem muita energia ociosa, muita energia. Quando a gente começa a olhar para isso, você percebe que tem muita capacidade de geração. E 100% renovável, né? Udá? 100% dela é renovável, energia boa, e o custo dela é muito bom. Vocês estão em energia renovável? Tá bom, a gente está fazendo um bom país, mas também a gente está gerando uma operação muito rentável. Então, a gente está realmente unindo o útil ao agradável, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer com o minerador de Bitcoin, que acaba com todas as narrativas de uma vez e ainda gera um lucro para nós e para os nossos investidores. Eu queria ouvir do Zolino o negócio do Paraguai, porque Itaipu realmente tem uma grande quantidade de energia ociosa, né? Como é que... Itaipu tem, mas no caso do Paraguai, ele é obrigado a vender hoje, até 2023, 85% daquilo que ele gera. Então, o desperdício e a ociosidade vem para o Brasil. Obviamente que o Paraguai, como eu falei, perde também 45% de energia e o problema está realmente na gestão do grid. O que a gente tem falado muito com a distribuidora de energia é começar a utilizar os horários fora de pico para diminuir as tarifas de quem está usando, seja com mineração ou não, e aumentar na hora de pico, até fazer um racionamento que algumas vezes a gente tem feito para melhorar o grid, que no Paraguai, infelizmente, é lamentável. Então, o que a gente tem feito é, quando a gente monta uma nova operação, geralmente a gente refaz o grid desde a média tensão até chegar no nosso local. A gente tem projetos agora, com a regulamentação, de aumentar os contratos de energia. Então, a gente tem 2 solicitações de 150 megawatts, com subestação dentro, etc., na região de onde a gente está. Saindo esses projetos, obviamente, você tem uma diminuição no desperdício enorme, porque você está ligado direto na subestação e na alta tensão. Então, tudo aquilo que está sendo gerado está sendo realmente consumido com uma perda que é praticamente marginal. Então, esse é o state of the art aí.
Bom, o Ray acabou antecipando uma próxima pauta que eu ia levantar aqui, que, beleza, eu imaginei que pela Arthur a gente falaria mais do flare, e depois pela Infinita a gente falaria mais da energia hidroelétrica que fica abundante. Daí a próxima bola que eu ia levantar é isso. Quais outras formas de energia ociosa que estão abundantes por aí existem? E aí o Ray já trouxe o biometano, que é, no fundo, o princípio é muito simples, né? Qualquer forma de matéria orgânica em decomposição anaeróbica pode ser vista como energia... Ele tem doutorado em geologia, então matéria orgânica em decomposição anaeróbica é um negócio... Qualquer, perdendo o português, bosta de vaca disponível dá para fazer... E qualquer esgoto, qualquer lixão, qualquer aterro, qualquer coisa que sobra, titica de galinha... Senti na aula de geografia do colégio agora, que matéria orgânica em decomposição anaeróbica. E aqui no Brasil o que não falta é bosta, né? Fala. Não, mas literalmente, né? O rural, tal, bosta de... Tem bastante aqui. Sabe um negócio, a gente está com um pouquinho de tempo, acho que um negócio para blow your mind, assim. Tem uma atividade, até a gente já conversou sobre isso, de fazer um projeto, tipo side project, de diversão. Tem um negócio que tem muita energia ociosa e que ninguém usa, que é o carro. Cara, você ligou o carro, você tem a bateria, o carro está andando e você tem a energia da bateria disponível e, puta, pega Uber, pega ônibus, pega... Eu não estou nem falando de energia cinética do movimento, que também poderia ser na frenagem e tal, mas pegando só a bateria mesmo. E você tem uma porrada de chips de geração antiga, tipo S9, máquinas que não são mais rentáveis hoje para consumir energia do grid, que estão lá, os chips muitas vezes funcionam e estão ociosos. Puta que legal, e eu acho que, eu não sei, nós estamos de tempo, mas... o futuro da mineração, que eu entendo, é você conseguir democratizar, né? O que a gente está falando ali fora, você ter um aquecedor em casa e, puta, você conseguir usar o chip, o aquecimento desse chip para aquecer sua casa, né? Você usar a atividade de mineração para, puta, ter uma fazenda ou aquecer uma fazenda, né? Como é que chama? Uma estufa. Uma estufa, perdão. Então, puta, imagina que legal seria se você tivesse um dispositivo, você abre o carro, puta, pluga ali, cara, você fica minerando 0.000 nada, sei lá, sem satoshis, mas, cara, você começa a ter uma renda daquele negócio, eventualmente o custo pode ser barato, até de graça, e você está contribuindo para o protocolo do Bitcoin, não é intensivo em banda, então um chip 3G resolve, não precisa... pensa que um bloco de Bitcoin é 1 mega, então é 1 mega a 10 minutos, uma foto do WhatsApp já é maior que isso, então não precisa de banda. O 3G já resolve. E a cada 10 minutos, se você, estou sem sinal, puta, 10 minutos depois já está com sinal, já está minerando de novo. Não precisa. Então, que legal seria a democratização dessa atividade nesse nível, né? Que hoje, bom, qualquer pessoa, em tese, pode minerar, mas, cara, não é rentável você comprar uma máquina a preço de mercado, de varejo, colocar em casa, pagar, falando, o Walmart está vendendo, né? Você pagar 4, 5 mil dólares, 6 mil dólares no Walmart, botar em casa, você não vai ganhar dinheiro hoje. É 4 vezes mais do que a gente o preço consegue de comprar no atacado. atacado. Então, assim, para o household, para a pessoa que está em casa, ela acaba não conseguindo participar diretamente, tem que entrar através de veículos, através de outras operações que tem acesso. No nosso caso, a gente não tem diretamente nada acessível para o grande pro varejão entrar. Né? Assim, um cara que vai colocar R$100, R$200, ainda não tem isso. Mas, puta, que legal seria se o cara pudesse comprar um devicezinho ali de R$100 e ter em casa, comprar isso no mercado, ele vai lá, instalou na bateria, plug and play, e começa a consumir, né? Ou até no 12 volts do carro. Então, assim, acho que tem uma série de caminhos que vão surgir para democratizar essa atividade. É uma questão de tempo até essa indústria consolidar. Eu tenho uma teoria, eu já conversei com o Ray dela, que assim, no fundo, qualquer processo industrial humano que gera calor e não está minerando Bitcoin, está desperdiçando energia. E isso é uma questão de tempo e conforme a tecnologia avança e vá se miniaturizando, a tendência para mim claramente é essa. Como a gente tem menos de 1 minuto aqui, eu vou só passar para vocês 4, então fazerem considerações finais sobre energia, mineração, não sei, deixar a mensagem que vocês quiserem. A gente ia pegar a pergunta do pessoal ou não hoje? Ou depois? Esgotamos o tempo. Esgotamos o tempo. Eu gostaria, ainda tinha mais uns 2 tópicos aqui, a ter perguntas, tudo mais. Alguém tem pergunta em vez da gente fazer consideração final? Bom, acho que ficou para a consideração final dos senhores mesmo. Sí, creo que la innovación principal de la mineración de Bitcoin es que en cualquier lugar en el mundo donde hay electricidad o hay energía
ociosa, como estamos hablando ahora, que justamente es la electricidad que va a ser la de menos costo, de repente tenemos una herramienta para darle un precio, ¿no? En Bitcoin ahora, en Satoshis, podemos darle un precio a lo que es la energía que queda desperdiciada, ociosa. Y eso realmente que Satoshi cuando descubrió o inventó este sistema, no sé si se daba cuenta de lo que estava inventando, pero hoje em dia nosotros sim nos damos conta. Eu acho muito legal e também voltando ao tema que Bitcoin é liberdade, né? Que isso a gente sabe, esse é o tema. A liberdade do Bitcoin, ela vem muito através da mineração também, né? A gente tem um mundo hoje em dia que está em guerra, sem entrar em mérito, quem é bom ou quem é mau, a gente está num mundo que está em guerra. Então, por exemplo, você pega um país que nem a Rússia foi cortada do sistema financeiro internacional, foi cortada do SWIFT, ou seja, os bancos, as instituições financeiras usaram do SWIFT que nem uma arma. Então, é weaponization, eles usaram o SWIFT que é uma arma. E a Rússia, que parou de fornecer energia para a Europa, e energia para muita gente, agora está cheia de energia. Imagina se a Rússia começar a virar uma meca de mineração de Bitcoin por ali e construir a sua própria liberdade, construir a sua própria renda, independente dos outros países do mundo. De novo, não estou entrando no mérito, mas eu estou entrando realmente no assunto como mineração de Bitcoin pode dar liberdade individual, seja uma pessoa física, seja para uma empresa, seja para uma nação. Eu concordo e essa é a principal missão que a gente tem hoje, de conseguir fazer com que, no nível estatal, os estados que são pobres ou que são dependentes ou que têm algum tipo de relação difícil ou geopolítica, que entendam o Bitcoin como uma estratégia, se tem energia, que use a energia para começar a fazer uma estratégia de treasury de fato. Não precisa comprar Bitcoin que nem o Salvador, ser radical dessa maneira. Mas, por exemplo, o Paraguai, que a gente geralmente está falando com os políticos, as autoridades, você pode começar a cobrar impostos com Bitcoin dos mineradores, você pode minerar, você pode criar um pool de mineração, tem uma série de possibilidades para que você comece a ter uma reserva, assim como qualquer investidor que não é Bitcoiner, mas que entende que é uma relação de ganho assimétrico futuro, que pode existir e que você é uma aposta que você não pode deixar de ter. Então, nisso a gente está hoje. Eu acho que, para finalizar, assim, eu entendo que o futuro da mineração é energia. Então, acho que tem essa relação. Acho que cada vez mais a indústria de energia vai começar a entrar nisso pesado. Acho que já está acontecendo lá fora. Acho que é uma questão de tempo até isso acontecer no Brasil e no mundo. E, assim, acho que em 5, 10 anos a gente vai estar vendo essa indústria que hoje ainda é um pouco lado B, vai ser, cara, totalmente mainstream. Você vai estar com grandes players de energia fazendo atividade, grandes países e nações fazendo atividade. Assim, um evento desses, focado em mineração, a gente vai ter, cara, diferentes pautas. E aí, o negócio do carro, o negócio de bosta de vaca, cada isso vai ser um subtópico, uma palestra inteira para falar como é que você pode otimizar, você fazendeiro, como você pode usar o subproduto lá do seu gado para gerar mais renda através da mineração. Acho que eu entendo que isso para 5, 10 anos é o futuro, assim. Boa. Eu só queria encerrar com um último conceito para vocês, que assim, no meu ponto de vista, a mineração de Bitcoin tem que ser compreendida como a tecnologia que a humanidade inventou que permite a monetização dessa energia ociosa. Para amarrar tudo o que a gente falou aqui agora. Obrigado.